Comecei a gravar. Compartilhar com vocês. Tá vendo, gente? É dentro da lei, Bruna. Muito bem. Pronto. Vocês já estão vendo minha página? Sim, sim. Tá. Sim. Então, eu vou começar conversando com vocês. O que é que vocês entendem como dados pessoais e o que é que vocês acham que a lei protege? Eu quero fazer um bate-papo bem interativo com vocês. Vamos lá, pessoal. Não me decepcione. Dado pessoal, eu entendo RG, CPF, endereço. Não viu mais nada não agora. Localização. São informações pessoais, né? Para mim são Toda informação que é relevante a pessoa, né? O que Exatamente. Comprei, quando comprei. Dado pessoal. Pode... Foto, vídeo. Endereço IP, é verdade. O que mais? Foto, vídeo. fotos. Exatamente. Foto. Acho que as escolhas no aplicativo também. Minhas preferências. Exatamente, seu perfil comportamental. O que é que você tende a preferir? Exatamente, é seu dado pessoal. O que mais? Google, navegação do Google. O que é que eu boto no Google? O que é que eu boto no Facebook? É preferência Isso vai também. no seu perfil comportamental, suas preferências. Pronto. É mais ou menos isso. Dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural, no caso, uma pessoa física, eu, vocês, que ela pode ser identificada ou identificável. E esse dado pessoal, ele pode ser obtido em todo tipo de suporte. Ele pode ser obtido em papel, em formato eletrônico, formato online, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Então, a lei define como dado pessoal e dado pessoal sensível. E o dado pessoal, ele é o dado pessoal que pode ser diretamente relacionado a uma pessoa. Por exemplo, eu, Bruna, meu número de CPF, ele é uma informação identificada. No Brasil, meu CPF é apenas meu. Ou uma informação identificável. A informação identificável é quando você junta várias informações até formar a pessoa. Por exemplo, você vai botar Bruna, loira, advogada, paraibana. Quando você junta todas essas informações, que ele é um dado pessoal, mas ele sozinho, ele não se relaciona direto a mim, mas no momento que você pega todas essas informações e junta, ela se identifica a mim. Então, no caso, é uma informação identificável. O meu endereço IP, o meu cartão de crédito, o meu perfil comportamental, várias informações, quando juntas, elas se identificam a mim, Bruna, uma pessoa natural que deve ter o dado protegido pela LGPD. E nós também temos o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é aquele dado que ele tem deve ter um certo tipo de proteção a mais. Por quê? Porque ele pode gerar um tipo de discriminação para a pessoa. Por exemplo, organização de caráter religioso, filosófico, político, a minha origem racial ou étnica, se eu sou filiada a um sindicato, minha opinião política, meus dados de saúde, meus dados genéticos, meus dados biométricos, minha convicção religiosa, tudo isso é um tipo de informação que ela é sensível. Se a pessoa identificar a mim com essas informações, eu posso sofrer algum tipo de discriminação. Então, a lei, ela traz uma proteção maior para esses dados pessoais sensíveis. Vocês sabem os motivos que a LGPD veio fazer, assim, o que é que ela pretende, o que é que a lei pretende fazer? Proteção aos dados pessoais, o que mais? O que é que vocês acham que pode ser? Eu penso muito numa pegada semelhante à lei de desempenho da Constituição, né? Que é para, tipo, não só proteger, mas também de regularizar essa relação que a gente tem com os dados, no sentido de que tantas empresas... Exato, de fazer uma maior segurança jurídica. Isso. Para saber o que é que a gente tem que saber fazer também para se proteger, né? Com relação aos dados que a gente gerencia, por exemplo. Eu penso assim, em relação a evitar fraudes, né? Acham mesmo que são... Que ultimamente a gente tem visto muita notícia a respeito, vazamento de dados pessoais e tal, que eu acho que creio que também tem esse viés aí. O famoso golpe, né? O pegar seus dados, fazer aquele empréstimozinho bancário legal, e você fica com a conta e a pessoa recebe o dinheiro. Justo. Qual é o CPF, ainda? Brincadeira de fato.
Inclusive, O que é mais que mas, vocês acham que a LGPD veio trazer? inclusive em relação a Pode isso, falar. veio a calhar, Fausto, que eu sofri esse tipo de questão. Tipo, pegaram meus dados, fizeram empréstimo e eu recebi o e-mail da instituição bancária falando que eu tinha recebido empréstimo numa agência que nem é daqui, tipo, de outro estado. Aí eu fiquei super preocupada, acho que, não sei se eu contei, foi para Camila, que eu fiquei super preocupada, eu fiz, meu Deus do céu, desesperada, tentando resolver, e eu tentando ligar e ninguém me atende, foi um sufoco. Então, Tá realmente, precisando de advogado? já sei. E também teve a questão do vazamento, além daquele vazamento de dados, teve a questão do auxílio emergencial, que muita gente não conseguiu usou o tirar CPF. porque os dados da recuperação da senha do aplicativo Caixa Tem, se eu não me engano, eles estavam com e-mails errados. Aí você não Verdade. conseguia fazer a recuperação de senha para você botar os dados para poder receber na sua conta. Você tem que ir para a Caixa. Sim, o FGTS também. Houve vazamento. Verdade. Mesmo problema com o FGTS. Minha irmã passou por isso. Fez um BO e até agora não foi resolvido o problema. A gente tem hoje em dia, a informação está tão disponível na internet que a gente tem que se preocupar como esses dados estão sendo. Então, a LGPD, ela vem para quê? Ela vem para a gente saber o que é que estão acontecendo com os nossos dados, porque eu não sei como é que vocês funcionam, mas vocês já perceberam que, por exemplo, quando você pesquisa um produto na internet, 5 minutos depois aparece aquela propaganda do produto que você comprou no seu Instagram. Quem já percebeu isso? O tempo todo. Já direto, velho. Sim, às vezes você pesquisa um tênis, aí aparece Direto. vários pop-ups de tênis, de tudo. E uma Direto comigo. coisa interessante com relação a isso é que a Apple recentemente ela publicou algumas atualizações para possibilitar que usuários do iOS 14 ou para frente eles cortem esse tipo de rastreamento. Tá muito A maioria danado. dos sites da Safari, eles cortam. A maioria dos aplicativos da Safari, eles cortam. Eles bloqueiam o rastreio de informações. Vocês já perceberam também que quando vocês falam Mas uma bolsa vermelha ou vocês comentam algum assunto e depois pode aparecer uma aula no YouTube sobre aquele assunto que você estava comentando, ou um produto que você comentou, um carro de alguma marca, aparece a propaganda daquele carro. Vocês já perceberam isso? Já sim. Sim, eu Também. também. Estamos sendo resolvidos, que não é possível. Estamos sendo ouvidos de verdade. Essa parte de publicidade direcionada acontece muitas vezes com o quê? Você sabe como é que funciona ou vocês querem que eu explique? Pode explicar por mim? Explica. Explica, por favor. Posso explicar? Me explique. Funciona mais ou menos assim. Quando você Por isso que eu entra, estudo. você vai entrar num site, você vai pesquisar um determinado produto, certo? Esse produto que você pesquisou, ele vai ficar salvo no seu histórico de informações, ou do seu celular ou do seu computador. No momento que você entra em outro site, esse site tem uns cookies, que esses cookies é como se fosse um rastreamento que eles têm, que eles entram no seu celular e eles conseguem ver exatamente aquilo que você estava pesquisando. E esse site que você entrou posteriormente, ele pega o seu perfil comportamental, aquilo que você está vendo, aquilo que você está buscando, e ele vende as suas informações para empresas de publicidade direcionada. De forma semelhante, acontece com o que você está falando. Muitas vezes, quando você baixa um aplicativo, por exemplo, você está baixando um aplicativo de edição de foto. Esse aplicativo simplesmente pode pedir acesso aos seus contatos, acesso ao seu microfone. E no momento que esse aplicativo pede acesso ao seu microfone, ele pode ouvir o que você está falando. E ele vende as informações que você está falando para sites de publicidade direcionada. Então, muitas vezes você acha que aquele aplicativo está sendo de graça, mas você está pagando não pelo valor do aplicativo, você está pagando pelas informações que você está dando acesso. Da mesma forma que você entra em diversos sites, você acha que aquele conteúdo daquele site está sendo de graça, você está vendo aquele conteúdo de forma gratuita. Não, você está pagando com as suas informações. Como é que tem uma frasezinha que fala que quando você não
não sabe o valor daquele produto, na verdade você é o produto. Então, a LGPD, ela surge nesse momento em que há um mercado de publicidade direcionada muito grande, um serviço de dataset muito grande, ou que hoje em dia o Instagram, o Facebook, eles sabem mais sobre você do que você mesmo, pelos seus cliques que você dá. Então, a LGPD, ela surge com a ideia de que o problema não é os seus dados estarem sendo vendidos. O problema é você não saber que os seus dados estão sendo comercializados. Tanto é que a maioria dos sites que vocês estão entrando hoje em dia, eles estão pedindo um consentimento para ele ter acesso aos seus dados, acesso às suas métricas, acesso ao seu perfil comportamental. Então, a LGPD, ela surge para trazer uma finalidade lícita e legítima para os dados, uma origem lícita para a gente saber como nossos dados estão sendo coletados. Ele garante o exercício dos nossos direitos, os direitos que a lei traz. Ela também traz uma garantia de segurança da informação. Ela cria uma relação de confiança com o titular. A empresa está sendo transparente com o titular, então ele está sabendo o que é que está acontecendo com os seus dados. E como vocês falaram, ela traz um respeito às normas, um respeito ao ordenamento jurídico, trazendo segurança para a própria empresa. Em meias palavras, né? Ela determina que a gente é o dono dos nossos próprios dados, né? E a gente quem deve determinar o que deve ser feito com eles. Exatamente, ela dá essa autonomia para a gente ter o poder de escolha e que a gente saiba, que tenha transparência em saber o que é que está acontecendo com os nossos dados, para que nós temos o direito de escolha de gerenciar os nossos dados pessoais, que eles não sejam comercializados o tempo todo, sem nem ao menos a gente saber que os nossos dados estão sendo comercializados. Só que isso demanda também uma mudança de perspectiva cultural, né? A gente acaba que fornece nossos dados desproporcionalmente, assim como se diz, à torto e à direito. Por exemplo, eu vou baixar um aplicativo de edição de fotos que ele pede um cadastro. E aí eu, com preguiça de escrever lá, coloco, não, entrar com o Facebook. Quando eu aperto entrar com o Facebook, eu dei todos os meus dados para uma coisa pequena, que era um aplicativo de foto. Mas a gente tem preguiça de ler, tem preguiça de escrever, tem preguiça de entender que realmente estamos sendo o produto. Então, não adianta ter 1000 leis e a gente sair dando CPF, e-mail, tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito tranquilo. As farmácias. As farmácias pedem o nosso CPF. E a maioria de nós damos o nosso CPF em troca de desconto. Porque é um absurdo. Um medicamento com o desconto, ele sai geralmente metade do preço do que o valor cheio dele. Mas quando a gente dá o nosso CPF para a farmácia dar o desconto, esse desconto está sendo muito caro. Por quê? O que é que a maioria das farmácias fazem? Eles pegam o nosso histórico de compras, por exemplo, se eu tiver um problema cardíaco, aquela farmácia vai saber que eu tenho, porque mensalmente eu estou comprando remédios para o meu coração, ou se eu tiver algum outro problema de doença. E as farmácias fazem o quê? Elas pegam o nosso histórico de compras e elas vendem para seguradoras de vida e empresas de plano de saúde. Então, uma informação que deveria ser privada e confidencial nossa, termina saindo bastante cara. Porque aí a seguradora de saúde, para vocês entenderem, gente, de repente eu compro um medicamento de diabetes do meu avô, mas aí na farmácia é fechado todo um ciclo. Então, mulher branca, 26 anos, tal potencial econômico, compra X remédio. Então, daqui a 5 anos, por exemplo, se eu for fazer um plano de saúde, aquela seguradora vai saber que na minha genealogia eu tenho tendência a ser diabética, porque eu fazia uso ou comprava, de alguma forma, tinha interação com medicamento para diabetes. E aí, meu plano, obviamente, vai ser um pouco mais caro, vai ser me ofertado um produto, porque ele já sabe que eu vou precisar, eu vou demandar da seguradora. Então, encarece. Eu boto o CPF ali para ganhar um desconto, que no final vai virar o contrário. E até às vezes diretamente, o medicamento é seu, a seguradora tá comprando da farmácia essas informações para ter a certeza que você é uma pessoa que tem algum problema de saúde ou não, para poder encarecer ou não a sua mensalidade. Geneticamente, eles veem tudo.
Exatamente, eles traçam todo esse perfil. Então, às vezes, um desconto termina saindo bem mais caro. E você não tem noção do que os seus dados estão sendo comercializados. Vocês já ouviram falar sobre essas expressões? Consentimento, anonimização e pseudo-anonimização? O segundo e o terceiro não, viu? Só o primeiro também. Os Como é outros que é? Explora são... aí, né? Dá pra repetir. Talvez a gente pense que sabe o que é consentimento, mas Vou na verdade explicar esse a você. consentimento é outra coisa, né? Depende também, não tem isso aí também. Então, geralmente quando a gente fala de LGPD, essas três palavrinhas geralmente são as mais escutadas: consentimento, anonimização e pseudo-anonimização. A LGPD, ela traz a ideia de que o titular sempre deve consentir se ele dá ou não os seus dados, o que é uma meia verdade. Em muitas situações, realmente, a empresa precisa pedir o consentimento do titular. Outras vezes, não. A empresa pode aqueles dados com outras justificativas jurídicas que já eu explico para vocês. Mas o consentimento nada mais é do que uma manifestação que tem que ser livre, que o titular está fazendo porque ele quer, não porque ele está sendo pressionado. Tem que ser uma manifestação informada, ele tem que saber exatamente aquilo que ele está consentindo ou não, e ela tem que ser inequívoca, ele não deve ter dúvidas sobre aquilo que ele está concordando. E ele vai concordar com o tratamento dos seus dados pessoais para uma determinada finalidade. Então, o consentimento é a vontade do titular em concordar ou não com aquele tratamento. Era mais ou menos isso que vocês estavam pensando? Sim, Rafa. Sim. Pronto. E se o consentimento ele tiver algum desses vícios, se ele não for livre, se ele não for informado, ou se ele não for inequívoco, esse consentimento é inválido. Então, um consentimento perfeito, ele tem que ser livre, ele tem que ser informado e ele tem que ser inequívoco. A empresa tem que garantir que o titular tenha essas três observações. A anonimização é um processo ou uma técnica de proteção de dados pelo meio do qual aquele dado ele vai perder para sempre a associação com outro dado para poder chegar à informação daquele titular. Por exemplo, lembra que eu expliquei que um dado pessoal pode ser advogada, pode ser paraibana? A anonimização é quando, por exemplo, Bruna perde a associação de advogada. A advogada não tem como ser relacionada a Bruna. Então, a anonimização é isso, é quando há a desassociação de uma informação com outra que juntas formam a identificação do titular do dado. A pseudo-anonimização é uma técnica pelo qual essa informação ela perde a associação com a outra, mas ela não é para sempre descartada. A empresa ela vai pegar, por exemplo, uma informação que junta com outra forma o dado pessoal. Essa informação ela vai ficar guardada em um ambiente seguro para quando a empresa for precisar, ela poder voltar com o processo de associação. É como se fosse uma técnica para proteção dos dados pessoais. Mas quando a empresa precisa, ela consegue juntar novamente as informações e ficar aquele titular, ela volta a ser um dado pessoal. Vocês conseguiram entender mais ou menos a diferença ou foi um pouco complicado? Foi um pouco de força. Então, mas deu para entender, assim. Bruna, seria essa última. Diga, quem falou foi Rafael, eu acho. Rafael? Seria uma espécie de camuflagem, vamos dizer assim? É como se ele camuflasse aqueles dados, ele guardasse aqueles dados que não estão mais associados em um ambiente seguro da empresa, para quando ele precisar, ele juntar as informações novamente e formar um dado pessoal. Por exemplo, deixa eu tentar explicar num caso prático. Lembra que na internet, muitas empresas de publicidade, elas criam o nosso perfil comportamental? Por exemplo, Bruna, advogada, não gosta de academia, tende a comprar livros tal.
Essas informações, por exemplo, não gosta de academia, tende a comprar livros tal, gosta de viajar para tal canto. Essas informações, sem estarem associadas à Bruna, são só informações soltas. É como se fosse informações de um perfil para poder criar um perfil. Eu não estou conseguindo explicar para vocês direito. Criar um perfil comportamental. É como se fosse apenas dados. Meio Você dá anonimato. Oi, travou. Quem falou? É meio que fica um anonimato, apesar de você ter a informação, você não relaciona com ninguém. Exato, Mas quando você precisar, não você consegue consegue. montar Não aquela identifica. informação. Exatamente, você não identifica que aquelas informações relacionadas àquela pessoa. A pseudonimização é uma técnica de proteção que a LGPD usa, que a LGPD conceitua, que muitas empresas usam para proteger os dados pessoais, porque eles não estão diretamente associados ao titular. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma recuperação de senha, não sei, e aí ele bota, confirme se é você, confirme se esse é o final do seu telefone, aquele ato de botar uns asteriscozinhos na parte inicial, é uma pseudonimização? É uma pseudonimização, porque aqueles números desassociados não estão Não quer diretamente dizer relacionados nada. ao titular. Então, Ele é apenas um perfil comportamental, ele é apenas estatística, a palavra que eu estava esquecendo era essa. Ele é apenas estatístico, mas no momento que essa estatística ela se junta a uma informação de um dado pessoal, ela volta a ser um dado pessoal. A pseudonimização é uma técnica utilizada para proteger dados pessoais. Vocês entenderam mais ou menos agora? Bruna, Isso é o que a gente deve fazer aqui, né? a gente está estudando um caso nos projetos da gente que é assim, a gente tem uma base de dados de usuários e a gente tem uma base de dados coletados por esse usuário de lixos encontrados nas praias, né? Aí uma alternativa que a gente está descobrindo, que a gente está estudando para fazer a desassociação da informação coletada com a de quem coletou, é utilizar uma encriptação na identificação dessa pessoa. Por exemplo, a dada informação, ele gera essa informação, só que a informação que tem, a informação que identificaria de fato aquela pessoa, ela está encriptada, ou seja, nem a gente, quer dizer, a gente até conseguiria, mas nem a gente, a rigor, pode chegar lá e dizer quem é. Porque ela está quebrada de um jeito, sabe? Isso é uma pseudonimização. Isso, mas no caso, Bruna, isso é um projeto que a gente tem de um aplicativo, não é isso? É o Gaivota, você está falando? Isso. A gente não tem ainda essa versão mas a rodando. Temos que pensar na finalidade, né? Como a Bruna falou. Para coletar lixo, para que eu preciso saber quem coletou? Nesse caso é justamente... Eu preciso saber o tipo de lixo, para saber qual é o tipo de que está poluindo mais e tal, mas eu não preciso saber que Fernanda encontrou uma garrafa, Raelson encontrou uma lata. Exatamente. Exato. Você saber que foram encontrados latas, vidro, comida, né? Tem que pensar na finalidade da coleta desse dado. Exatamente. Mas a gente podia ver também o perfil médio da pessoa que se interessa em coletar, né? Para poder tentar atingir mais essa pessoa e promover mais o aplicativo, né? Tem esse lado também. Pois é, mas pior, posso saber o caminho de rota da pessoa. Para que eu quero saber que aquela pessoa anda? Para saber se ela vai... Não o caminho que ela percorre, mas, por exemplo, ela é mulher, tem 20 anos, gosta disso. O Rafael colocou no chat isso. Então, isso que você tem que fazer é a pseudonimização. Você não vai identificar que ela é uma pessoa. Você vai apenas usar os dados estatísticos. Mulher, não sei quantos anos, coletou tal coisa, entendeu? Você não vai identificar a pessoa. Isso é um tipo de proteção. Isso é o chamado de pseudo-anonimização. Você vai criar um dado estatístico e você não vai associar essa estatística a uma determinada pessoa.
Porque você precisa fazer algum estudo, você vai utilizar o dado estatístico no estudo, você não vai utilizar a informação pessoal. Tá entendendo mais ou menos a diferença? Sim, deu para entender. Show. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando difícil ou vocês não estão conseguindo? Eu acho que um exemplo que eu passei recentemente é que a gente estava trabalhando para, no caso do meu trabalho, né? Eu estava trabalhando para uma empresa que é de pesquisa médica, né? E eles pediram para que a gente implementasse um negócio chamado HIPAA Compliance, que tem as premissas muito semelhantes à da LGPD. Aí eles pediram, por exemplo, que a gente não possibilitasse que a informação de saúde, aquele dado de informação, contendo de informação de saúde, pudesse ser rastreado de volta para a pessoa que é detentora daquela informação, né? Aí, por exemplo, a equipe médica, na hora de cadastrar o usuário em um aplicativo, não cadastra a pessoa, cadastra um pseudônimo, sabe? Aí tem as estratégias, né, para fazer isso. Aí poderia ser, por exemplo, essa equipe médica, ela implementar a própria pseudo-anonimização, fazendo com que ela mantesse internamente uma planilha, que fizesse a associação, mas os dados que de fato estão no aplicativo ou na base de dados são todos pseudônimos, sabe? Uhum. É mais ou menos isso. Porque o consentimento, a anonimização e a pseudo-anonimização são uma das 3 palavrinhas, um dos 3 termos mais falados quando a gente fala sobre LGPD. Aí eu tentando explicar para vocês poder vocês conseguirem associar no dia a dia da prática. Mas é mais ou menos isso mesmo. A diferença é que a anonimização, aquele dado, ele deixa de ser para sempre um dado pessoal, ele só vira fins estatísticos. E a pseudo-anonimização não. Aquele dado estatístico, ele pode ser reassociado ao dado pessoal. E os dois são técnicas de proteção de dados que são elencadas na LGPD. Uma das coisas que a gente mais fala em LGPD são os princípios. Os princípios são o quê? É como se fosse a alma da lei. Os princípios, eles direcionam todo o tratamento de dados pessoais. A lei elenca 10 princípios e se um tratamento de dados estiver em desacordo com apenas um desses 10, aquele tratamento é considerado ilícito. Então, os princípios são finalidade. Finalidade é sempre informar ao titular dos dados por que está havendo aquele tratamento. Estamos coletando seus dados para fins tal. Sempre que for coletar dados, tem que informar para o titular a finalidade daquele tratamento. O princípio da adequação, ele faz com que a finalidade que for informada, ela realmente tem que ser cumprida. Você não pode informar para o titular uma coisa e fazer outra coisa com aqueles dados. Eu estou coletando seus dados para cadastro e estou usando seus dados para marketing. Jamais posso fazer isso. Inclusive, ou coletar em demasia, tipo, vou pedir tudo porque pode ser que um dia eu precise estudar isso. Não pode. É desarrazoável. E a finalidade, quando você alterar no tratamento a finalidade, você tem que informar novamente para o titular aquela nova finalidade. O princípio da qualidade dos dados, ele sempre pressupõe que aquele banco de dados que você tem esteja sempre atualizado, com os dados completos, exatos, claros. O princípio da transparência, ele faz com que o tratamento seja bem claro, que você sempre mostre para o titular a finalidade, a adequação, que seja sempre transparente para o titular aquilo que você está fazendo com os dados dele. O princípio da segurança, ele faz com que a empresa ela sempre adote medidas de segurança da informação ou de tecnologia da informação para proteger aqueles dados. O princípio da necessidade, ele faz com que só sejam coletados aqueles dados que realmente são necessários para aquele tratamento, como a Fernanda falou. Meu tratamento é para finalidade X, mas talvez futuramente eu possa precisar de mais dados para outra finalidade. Não, esse tratamento vai estar ilícito. Você só pode pedir para o titular os dados que realmente sejam necessários para atingir aquela finalidade.
princípio do acesso livre, ele faz com que sempre que eu, titular, quiser ter acesso aos meus dados, a empresa seja obrigada a me informar. Então, sempre que eu quiser chegar numa empresa e disser, olha, eu quero saber quais são os meus dados pessoais que você tem, a empresa é obrigada a sempre informar. Ela sempre tem que ter, o titular sempre tem que ter um acesso livre aos seus dados pessoais. O princípio da discriminação, ele forma que o tratamento dos dados pessoais, eles, ainda que não seja intencionalmente, eles não podem gerar nenhum tipo de discriminação para o titular. Então, a empresa sempre tem que ter o cuidado para não estar gerando algum tipo de discriminação, ainda que seja direta ou indireta para aquele titular. O princípio da responsabilização, ela faz com que a empresa esteja obrigada a adotar medidas para proteger o titular e o banco de dados deles. O da prevenção também é bem parecido com o da responsabilização e o da segurança. A empresa sempre tem que adotar medidas para prevenir que ataques cibernéticos aconteçam, que hackers invadam, que algum funcionário queira roubar algum banco de dados deles. Então, esses princípios, eles sempre fazem com que a empresa tenha proatividade em ter o cuidado com o seu tratamento de dados pessoais. Vocês entenderam? Sim. E a empresa tem que ser diligente em guardar aqueles dados, né? Guardar e tratar. Exatamente. Depois dos princípios, a gente vem para a base legal. O que é a base legal? A base legal é a autorização que a lei dá para aquele tratamento poder ocorrer. Diferente dos princípios, que qualquer tratamento tem que estar em conformidade com os 10, as bases legais não. As bases legais, para cada tratamento, você tem que escolher uma base legal que seja mais adequada àquele caso concreto. Por exemplo, o consentimento. O consentimento é a base legal que a empresa vai chegar para o titular e vai pedir para ela consentir com aquele tratamento. A base legal da obrigação legal é quando tem alguma lei, alguma norma que a administração pública ela autoriza aquele tratamento. Temos também a de execução de políticas públicas. Algum gestor público criou alguma política pública que diretamente tem ou indiretamente tem algum tratamento de dados pessoais. Então, essa é a base legal utilizada. Também temos os estudos por órgãos de pesquisa. E no estudo por órgão de pesquisa, a lei sempre diz que sempre que seja possível é para garantir a anonimização daqueles dados. Também temos execução de contrato ou então com diligências pré-contratuais. Sempre que for acontecer algum contrato ou na parte pré-contratual, as tratativas pré-contratuais, pode-se tratar os dados pessoais. Temos também o exercício regular de direitos. Quando você tiver algum processo judicial, um processo administrativo, você não vai chegar para outra pessoa e dizer, olha, eu vou lhe processar, você autoriza a utilizar seus dados pessoais? Não. Então, a lei, ela dá essa autorização. Também temos a proteção à vida. A proteção à vida, essa autorização, ela acontece geralmente em um caso concreto em que a vida do titular esteja em risco, por exemplo. Eu sofri um acidente de carro e no hospital eles precisam pegar minha ficha cadastral para tratar meus dados. Eles não vão pedir autorização, então a proteção à vida ela é utilizada em casos concretos quando a vida do titular esteja em risco. Ou, por exemplo, eu fui sequestrado e uma operadora telefônica tem acesso ao meu GPS. Ela pode tratar meus dados pessoais utilizando proteção à vida para achar a minha geolocalização. Temos também a tutela da saúde, quando profissionais de saúde, autoridades de saúde ou então autoridades sanitárias, elas precisam tratar dados pessoais. Temos também a parte dos interesses legítimos. O interesse legítimo, ele é utilizado muito por empresas, quando ele tem um interesse em tratar os dados pessoais, mas ele nenhuma outra base legal se adequa àquela situação concreta.
Mas o Talvez interesse essa legítimo. seja o ideal para o aplicativo, né? Para o caso aqui da ONG, da coleta de lixo. O interesse legítimo, ele não pode ser utilizado sem nenhum parâmetro. Ele tem que ser utilizado de duas formas. Quando há um interesse da empresa em tratar aqueles dados, ao ponto em que a legítima expectativa daquele titular está dentro da vontade daquele titular em ter aqueles seus dados tratados. E também temos a proteção ao crédito, que é utilizado por essas empresas, SPC, Serasa. Vocês estão com alguma dúvida nas bases legais? Não, tudo ok. Só é muita informação aí. É, Mas estou entendendo. Tudo certo. Vocês estão Tá entendendo acompanhando. tudo? A gente Ou tá vocês têm acompanhando. alguma dúvida? Podem me perguntar. Não, tranquilo, dá pra Não, se dá para livrar do golpe. entender. É, Dá para entender. estou entendendo. É porque quando você fala sobre a LGPD é muita informação nova, diferente. Então, a LGPD, como muita gente fala, é uma lei que veio alterar a parte jurídica, ou é uma lei que veio alterar a parte de TI. E a LGPD não, ela é uma lei que vem alterar toda a estrutura da empresa. Ela impacta o jurídico, ela impacta o compliance, serviços e logísticas, marketing, desenvolvimento de software, TI, segurança da informação, gerenciamento de produtos, gerenciamento de projetos, recursos humanos, análise de dados. Então, ela é uma lei que altera todas as áreas da empresa, ela vai alterar todo o funcionamento. Vocês já sentiram a LGPD impactando alguma atividade do dia a dia de vocês? Se a gente sentir, a gente não sabe. Vocês ainda não sentiram, mas ela vai impactar. Vocês Começou agora, né? Começou agora. Então vai chegar. Talvez comece pelos aplicativos que a gente usa. Começou, acho que comentou também, a Aline comentou sobre planilha eletrônica para não baixar o arquivo no computador. Então começou. Então, a LGPD, mais do que uma lei de obrigações para a empresa, ela é uma lei de direitos para os titulares, para quem nós. Ela traz vários direitos para que nós, titular de dados, sejamos protegidos e a gente possa ter o direito de escolher o que queremos ou não, o direito de podermos gerenciar os nossos dados. Então, temos vários direitos, entre eles o direito de confirmação, que é para sabermos se existe um tratamento sendo realizado, o direito de correção, para que possamos atualizar nossos dados que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados, o direito de acesso, para saber quais nossos dados estão sendo tratados, com informações claras, o direito de eliminação dos dados pessoais que estão sendo tratados sem o nosso consentimento, o direito de anonimização, bloqueio ou eliminação, que é o quê? É a desvinculação dos dados pessoais que não são necessários, que estão em excesso e que estão sendo tratados em desconformidade com a LGPD. Lembra da anonimização que eu expliquei para vocês no começo? Ele é um direito do titular. Nós também temos o direito de portabilidade, se a gente quiser solicitar a transferências dos nossos dados de uma empresa para outra. A gente pode solicitar, por exemplo, eu tenho o meu cadastro na Claro, eu quero fazer a portabilidade para Vivo. Eu tenho esse direito de pedir para a empresa. Ou mudar de plano de saúde. Exato. Oi. Uma dúvida em relação a, você falou em transferência, eu lembrei, sobre o Pix. A gente está com essa nova tendência aí, né? Todo mundo está utilizando, e entre eles tem os nossos dados, né? Tem e-mail, tem CPF, telefone. E, assim, eu gostaria de saber até que ponto o Pix seria seguro para a informação desses dados, que a gente poderia solicitar. Assim, eu sei que a orientação não dê seu CPF, seu Pix CPF para qualquer pessoa e tal. Mas até que ponto o próprio sistema do Pix seria seguro? O banco de dados deles mesmo. Então, como é do Banco Central, o Banco Central, eles estão garantindo que eles têm um tratamento criptografado,
com proteção. Se é de fato, nós não sabemos, né? Mas Não, vamos ela checar fala ele. assim, Bruna, tipo, me dá teu Pix. Toma aqui, meu Pix é meu CPF. Então, automaticamente, eu voluntariamente dei meu CPF para aquela Exato. pessoa. E ela pode usar para outros fins. Realmente, pode. O ideal é que não se cadastre chaves O tão óbvias. CPF. Isso. O ideal é que você cadastre seu telefone Ou ou seu e-mail. e-mail, entendeu? Chaves aleatórias também são mais indicadas. Isso. Chaves aleatórias. Agora não 1, 2, 3, 4, 5. Não, eles geram automaticamente, pelo menos os que eu tenho. Mas a tela é bem difícil, né? Assim, de repente, para um comércio, uma coisa, a não ser, ou manda QR Code, enfim, tenta anonimizar, assim, não usar dados tão óbvios. Exatamente. Mas, falando de Pips, tem uma tendência chamada do Open Banking, que vai ser o compartilhamento de dados entre os bancos para você, por exemplo, ter um financiamento mais barato, entendeu? Então, vamos dizer, o Nubank vai pedir seus dados ao Itaú, ele vai mandar para você, e ele vai ver se ele pode oferecer para você um financiamento mais barato do que o próprio Itaú, ou o Banco do Brasil. E assim, o Pix é o primeiro passo desse implemento, né? Que está querendo assim, ser implementado no Brasil, para diminuir a concorrência dos bancos e tal, e melhorar. Aí, ou seja, a gente vai ser compartilhado, a gente vai nem saber também, né? Ao longo do tempo. São questões novas que estão emergindo, né? E a lei acaba vindo com lacunas, por ser nova também, mas com o tempo vai se decidindo sobre isso. Exato, com o tempo vai se organizando para trazer uma maior proteção para os nossos dados pessoais. Nós também temos o direito ao compartilhamento, que são informações sobre entidades públicas ou privadas com as quais os dados pessoais podem ser compartilhados. Temos o direito de oposição ao tratamento de dados pessoais quando realizados em descumprimento de outras bases legais. Lembra que a gente tem o direito de revogação do consentimento? Quando a gente quer revogar o nosso consentimento, que é uma base legal, a gente usa o direito de revogação. Quando é utilizado as outras 9 bases legais, a gente usa o direito de oposição. Eu estou me opondo a esse tratamento. A gente também tem o direito de explicação sobre a possibilidade e as consequências de não fornecer o consentimento naquele caso concreto, e também a gente tem o direito de revisão de decisão automatizada. Por exemplo, quando algum software ou aplicativo que ele usa inteligência artificial para criar um tipo de decisão e a gente não concorda com aquela decisão. Então, a gente pode solicitar informações claras a respeito dos critérios e procedimentos que foram utilizados para aquela decisão com base em um tratamento automatizado, que não teve a intervenção humana. Vocês têm algumas dúvidas sobre os direitos dos titulares? Eu tenho, Bruno. Sim, pode dizer, Rafa. A gente tem esses direitos, beleza, mas como é que eu faço para, na prática, estar solicitando esses direitos? Então, a empresa ela deve colocar em sua política de privacidade quais são todos os direitos dos titulares e, no fim, ela deve colocar o contato do DPO dela para quando você quiser solicitar o seu direito, você mandar um e-mail para ele fazendo a sua solicitação. E, perante a lei, ele tem o prazo de 15 dias para responder a sua solicitação. Trazendo um pouquinho para a realidade. Algumas empresas elas estão usando um portal de saque. Você faz a solicitação no saque. Mas a lei fala para você entrar em contato com o DPO para fazer a sua solicitação. E a empresa ela é obrigada a colocar o e-mail do DPO no site dela. Tornar público. É o que pode acontecer aqui. Por exemplo, fazemos sempre, recorrentemente, processos seletivos. E aí cria-se um banco de dados. As pessoas mandam seus currículos e tal. E quando emerge a lei, emerge diversas cabecinhas, assim, que tentam se vangloriar em cima da lei, e aí vai entrar em contato com a ONG. Lembra daquele processo seletivo que eu concorri? Vocês ainda estão com o meu currículo? Eu quero que ele seja excluído, eu quero exercer o meu direito de revogação de tratamento desses dados. E aí a gente tem que estar pronto para pagar e até mesmo, a partir de hoje, já mudar essa conduta. Encerrou o processo seletivo, deve ser informado como vão ser descartados os dados, deve descartar aqueles currículos. Para que a gente vai ficar guardando dado que pode
vazar, que pode só gerar custos para a gente proteger se a gente está usando. Exatamente. Isso é uma preocupação com relação aqui a tem que Lembrando, ser pensado. No caso de lembrando que doações, esses direitos dos titulares, eles não são absolutos. Em algumas situações, a gente não vai poder fornecer exatamente o que o titular quer. Pode dizer. no caso de doações, eu estava pensando na questão da gente saber quem é que doa para a gente, assim, fazer um formulário, até para poder mandar alguns mimos para eles, né, na casa deles, ou por e-mail também, né, informar sobre os projetos da ONG. Esses dados, a gente pode solicitar? Tem que ter uma autorização para eles dar essas informações, endereço, e-mail? A gente tem que fazer um requerimento solicitando as informações e, no fim, pedir a autorização deles, o consentimento deles, se eles aceitam que vocês retenham esses dados para fins de alguma política Manter um interna que relacionamento. vocês vão criar para manter um relacionamento com eles, entendeu? O ideal é que vocês façam um documentozinho e no final vocês expliquem que aqueles documentos estão sendo solicitados para isso e pergunta se o titular ele consente com esse tipo de tratamento. Ô, Bruna, mas já trazendo um exemplo que já acontece, tem um site, lá no site a gente tem a parte do voluntariado para as pessoas preencherem um formulário com seus dados, que se quiserem virar voluntário, entrar em contato e tudo mais. Aí vamos supor que a gente queira fazer isso que Michelle falou, que ela falou como se fosse fazer, mas vamos supor que a gente já fizesse. Não, tá. Aí a pessoa bota os dados lá e a gente vai mandar, sei lá, uma newsletter. Só que a gente não informou antes que essa pessoa e a gente ia fazer isso porque a gente até então não tinha ideia disso. Aí como a gente faria para poder, tipo, a gente teria que mandar um e-mail avisando que ia começar a ter esse processo, como é que seria? Então, se vocês quiserem com o banco de dados, eu fiz um slide só para explicar essa parte sobre a seleção que vocês têm. Se vocês aguardarem só um pouquinho, no final eu explico, pode ser? Tranquilo. Que aí eu faço uma explicação para vocês e no final vocês tiram as dúvidas. Bruna, Combinado? então, tá, eu pergunto no final. Aguarda só um pouquinho, porque eu fiz um slide só para falar sobre Eu passei recrutamento e nossos seleção. processos para a Bruna, gente, e aí ela preparou o material. Eu preparei um slide no final para explicar um pouquinho a vocês. Aí, no final eu explico, e se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês tiram, combinado? Porque eu tô fazendo a parte sobre o que é LGPD, o que ela muda, o bebazinho da lei. Beleza, perfeito. Pronto. Então, quando a gente fala sobre LGPD, a gente vai observar 4 atores principais. O titular, que no caso somos nós, que é uma pessoa natural, a quem referem-se os dados pessoais. Então, o titular ele é o detentor do dado pessoal. O controlador, que é uma pessoa que pode ser ou natural, ou jurídica, ou de direito público, ou direito privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E temos também o operador, que tanto pode ser uma pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público como de direito privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, Bruna, qual é a diferença do controlador para o operador? O controlador, ele é o detentor daquele tratamento de dados pessoais. O tratamento é dele e realizado em nome dele. Então, as decisões daquele tratamento vão ser dele. De quem? Do controlador. O operador não, ele só realiza o tratamento em nome do controlador e ele não tem nenhum poder de decisão sobre aquele tratamento. No caso, quem seria um controlador e quem seria um operador? Vou dar um exemplo de vocês vocês vão fazer uma inscrição em um evento. O controlador vai ser o organizador daquele evento. Os dados, o banco de dados está sendo dele. Ele que está resolvendo fazer aquele evento, ele que está tomando todas as decisões. E o operador, no caso, seria a empresa realizada pelo pagamento das inscrições.
ela simplesmente vai realizar um tratamento em nome do controlador da empresa de eventos e de acordo com as instruções que aquele controlador passou para ela. E ele não vai ter nenhum poder de decisão sobre aquele tratamento. Vocês entenderam a diferença do controlador para o operador? Sim. Tá tranquilo? E Sim, a tranquilo. lei, ela traz... Hã? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo? E a lei, ela traz uma pessoinha nova, que é quem? O DPO ou encarregado. Vocês já escutaram essa nova expressão, esse novo... Era isso que eu perguntava. Eu não tinha escutado, não. Não, Eu não, não. não conhecia. Novidade. É. O encarregado, ou DPO, que é conhecido como Data Protection Officer, ela é uma profissão nova que surgiu aqui no Brasil. Que é o quê? Que é o encarregado de proteção de dados pessoais. Toda empresa, ela é obrigada a ter um encarregado. Então, vocês me perguntam, Bruna, a gente vai precisar de um encarregado aqui na ONG? E eu vou dizer, vai. Vocês vão precisar nomear alguém para ser o encarregado. É uma obrigação que a nova lei traz, que é o encarregado de proteção de dados pessoais. E quem é esse encarregado? Ele é um profissional. Raelson. É porque eu falei Raelson. É Raelson que é encarregado. Né? Não, senhora, Ah, tira e joga esse pronto, abacaxi quem pra é lá esse de mim. encarregado? Quem é essa nova pessoa? Ele vai ser um profissional que ele vai ser responsável por planejar, implementar, gerir e atualizar o programa de governança de proteção de dados pessoais. Ele vai ser um profissional multiárea que ele vai poder ser o ponto central de comunicação de privacidade com todas as áreas. Eu vi que vocês têm diversas diretorias, né? Isso. O encarregado, ele vai ser o responsável por gerenciar a parte de privacidade com todas as diretorias. Ele vai ser o ponto central de comunicação. Fora isso, ele também vai ser o responsável pelo relacionamento com os titulares, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, com os operadores, que são os terceirizados, que no caso a ONG de vocês se comunica, e ele vai gerenciar tanto a parte externa de comunicação como a parte interna dentro da empresa. Aí vocês me perguntam agora, Bruna, o encarregado, ele precisa ter alguma formação de direito ou de TI? Não, não precisa. A lei, ela não traz uma formação regulamentada. Ela apenas fala que essa pessoa ela deve entender um pouco sobre todas essas áreas, para poder gerenciar a parte de privacidade da empresa. Entender a E lei. sim, vocês precisam nomear alguém para ser o encarregado. E esse encarregado, ele pode ser tanto uma pessoa dentro da empresa de vocês, que vocês vão nomear, ou vocês podem contratar alguma consultoria externa para fazer o papel do encarregado. E sim, pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela dispense o encarregado quando a empresa ou for muito pequena, com a quantidade reduzida de funcionários, ou quando ela tiver uma pequena quantidade de dados tratados, que eu acho que os dois casos é o caso de vocês. Mas como a NPD ainda não regulamentou, qualquer empresa ela é obrigada a ter um encarregado de privacidade. Alguém tem alguma dúvida? Bruna, boa noite. Haveria alguma possibilidade de você dar um exemplo efetivo do que seria encarregado? Dentro do que você já viu, é só para ficar mais nítido para a gente. Posso, por exemplo, se alguém fizer uma solicitação de um direito para vocês, eu quero apagar meus dados pessoais do banco de dados de vocês, que eu mandei meu currículo para participar da seleção e não fui selecionado. O encarregado é quem vai receber essa solicitação, vai responder ao titular, vai apagar os dados do banco de dados de vocês. A lei, ela traz algumas determinações que devem ser, o que a gente chama de boas práticas de governança, que eu vou explicar para vocês já já. E o encarregado é quem vai gerenciar
as boas práticas de governança da empresa no dia a dia. Tem mais Obrigada. alguma dúvida? Tudo certo. Eu tenho uma dúvida. Ele seria mais ou menos o responsável de privacidade da empresa. Ele quem vai tratar sobre todas as práticas de privacidade, que já já eu vou explicar para vocês. Basicamente, ele vai circular dentro da nossa realidade, dentro de todas as diretorias, colhendo os dados e fazendo essa ligação, né? Exatamente, exatamente. Ô, Bruna, e Ele se vai... for um DPO externo? Como é que ele tem que ter ainda assim um encarregado da ONG para se comunicar com Não, ele? se a ONG colocar uma consultoria externa, não precisa ter alguém interno, não. O encarregado, ele pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, Eu e ele sei, tanto mas pode ser um tipo, funcionário interno como uma consultoria externa. por exemplo, essa consultoria externa, como é que ela vai entrar no nosso Drive e apagar lá o currículo da pessoa, do solicitante? Então, ela vai gerenciar isso, ela vai receber a solicitação, Vai no caso, a mandar consultoria quem externa, vai compete entrar em essa. contato. Exato, ela vai entrar em contato com quem na empresa pode fazer esse gerenciamento, vai dizer, olha, eu tenho um dado pessoal para ser apagado, ela pediu para solicitar. Aí quem for o responsável vai dizer, ele só mandou o currículo dele, não foi selecionado, vou apagar. Ou então, ele é um ex-funcionário ele é um ex-colaborador da ONG. Tem uma determinação legal que pede para armazenar os dados durante 5 anos, eu não posso apagar agora. Aí o encarregado vai responder a solicitação e dizer, olha, não pude apagar os seus dados, porque uma determinação legal disse que eu preciso guardar os seus dados durante 5 anos, mas assim que passar o prazo, nós iremos apagar. Ou então, vocês retiveram um currículo e a pessoa não está dentro da ONG, você diz, ok, apagamos os seus dados do nosso banco de dados. Vocês entenderam? Uma dúvida que eu tenho existe algum tipo de certificação que a gente, ou treinamento que a gente deveria, na eventualidade, por exemplo, a gente decidiu, um DPO nosso vai ser interno. A gente precisa submeter essa pessoa a algum tipo de treinamentos para obter uma certificação? Então, a lei, ela não obriga ninguém a ter algum tipo de certificação. Não é necessário perante a lei, mas o ideal é que esse profissional ele faça curso sobre privacidade e proteção de dados para tanto aprender como para se resguardar. Por exemplo, se vocês tiverem futuramente algum problema de algum vazamento de dados e a autoridade nacional chegar, olha o que foi que aconteceu, aí vocês vão dizer, temos um DPO, ele tem tais e tais informações de algumas empresas acadêmicas que elas são certificadoras. Ele tentou resolver da melhor forma possível, mas mesmo assim o vazamento ocorreu. É meio que uma forma de você fazer várias certificações, é meio que uma forma de tanto o profissional se resguardar, como para ele poder aprender mesmo e gerenciar no dia a dia. Só que a lei não obriga. E até eu acho que, obviamente que dentro da lei, cada empresa vai se adaptar e vai fazer ali o seu processo interno mesmo, como achar melhor. Então, é realmente essa questão de, dentro da lei, achar o processo que seja mais viável para cada realidade. Porque a lei, não, como você disse, se ela não obriga, então cada empresa, dentro dali do que ela dá, pode se organizar da forma que for mais conveniente. É realmente achar a forma que seja mais fácil. Calma, não é bem assim, não. A lei, ela traz práticas de boa governança que todas as empresas elas devem seguir. O que eu estou falando é que a lei ela não obriga a ter uma determinada certificação para o encarregado. O encarregado é que vai escolher a certificação que ele achar mais conveniente. Ou ele vai fazer cursos que ele achar mais interessante para se capacitar, entendeu? Mas a lei, ela traz obrigações legais, sim, que toda empresa deve cumprir. Certo? Certo. Top. Pronto. Então, aqui seria mais ou menos como é que funciona. Tá aqui o titular de dados, o encarregado, o controlador e o DPO embaixo fazendo a comunicação entre todos eles.
chegamos a uma parte que eu, particularmente, eu não gosto muito de falar em todas as reuniões, porque eu acho que a LGPD, ela é uma lei que ela vai trazer um diferencial competitivo para as empresas que se adequarem. Eu não gosto muito de vir para a parte das sanções, não, porque eu acho muito reativo, eu acho que assusta. Mas a lei, ela traz algumas sanções para as empresas que não se adequarem ou tiverem algum tipo de problema ou de vazamento de dados pessoais. Entre as sanções, a gente encontra advertência, indicando o prazo para adoção de medidas corretivas. Temos multa simples de até 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais por infração. Temos uma multa diária também limitada a 50 milhões. Temos também a divulgação da infração e das suas causas, o bloqueio ou a exclusão dos dados pessoais envolvidos na infração e, para mim, a pior de todas, a suspensão parcial dos bancos de dados envolvidos na infração. Então, a lei, ela traz essas penalidades para as empresas que não estiverem adequadas e tiverem algum tipo de problema. E fora essas sanções, elas são administrativas, elas são feitas através da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas isso não impede que algum titular possa entrar judicialmente contra a empresa que tiver algum tipo de infração, ou não impede que algum órgão de defesa do consumidor também entre com algum processo contra a empresa, certo? O que seria um exemplo de infração, por exemplo? Infração, vazamento de dados. Tá, só isso? Ou usar dados com outra finalidade. Qualquer coisa que Exatamente, usar dados com outra finalidade, você usar você informar uma finalidade para o titular e fazer o tratamento com outras. Vazamento de dados, você perder algum tipo de informação. Entendeu? Tem vários tipos de sanções. Qualquer desrespeito Infringir, né? Qualquer um que infringe aqueles 10 princípios, né? Exatamente. Bruna, tu comentou que toda empresa tem que ter. Qual o prazo para se adequar? Tem algum prazo? Já passou o prazo. A lei já está em vigor. Não, mas tem um prazo assim, tipo, até 2 anos tem que estar em empresas. A lei foi promulgada em 2018 e ela passou a valer, a entrar em vigência em setembro de 2020. Então, acredita-se que as empresas deveriam ter se adequado à LGPD entre 2018 e 2020. Mas o que vemos na prática não foi bem isso que aconteceu. Então, assim, tá um desespero das empresas se acordando agora. Do final do ano para cá, estão acordando agora. Mas e a gente aqui? Também está incluído nisso? A gente precisa... Era para estar no bolo já. Já. Sim, a gente é uma empresa, viu? A gente é uma ONG, mas quando a gente tem aquele CNPJzinho, a gente já é uma empresa, tá? Para quem tem dúvida, a empresa não é quem ganha dinheiro, né? Tá muito parecido com a norma de desempenho, né? Que foi estabelecido e tal, tinha um prazo, aí teve vários anos, aí somente quando acabou o prazo é que as consultoras começaram a se mexer. Então a gente já esse prazo, né? Esses 2 anos, uma coisa. A gente já podia cair em alguma situação assim. Obrigatório. Acho que talvez nesse caso... porque falou assim, né? Então eu achei que talvez a gente não tivesse, né, gestão. Na verdade, o que não temos é a autoridade aplicando as multas, né? Porque o governo já é independente. Mas quando ela começar a dar canetada, quem não tiver de acordo com a lei vai estar errado e vai ser punido. O que falta as sanções, só uma dúvida. Elas começam agora em agosto desse ano. Mas são as sanções da ANPD. Nada impede que um titular possa entrar contra vocês numa ação processual, ação civil. O PROCON, o MP venha fiscalizar. Exatamente. Mas aí, assim, a gente dizer que tem um encarregado é tipo
tem que alguma especificação assim, mais ou só a gente dizer, Fernanda é encarregada, pronto, precisa nada mais. Precisa dizer Precisa que tá- Fernanda vai ser encarregada e ela começar a atuar como encarregado. Precisa Colocar o publicitar. e-mail dela no site de vocês. Certo. Mas o e-mail precisa ser tipo dpo@engenheiro sem fronteira, ou tem que ser da pessoa? Não. Se você quiser colocar o seu e-mail mesmo, você pode colocar. Eu só não sei se vai ser interessante para você receber no seu e-mail pessoal. Sim. Mas pode, não tem nada contra, não. No caso, tem que ter a informação, caso alguém queira, né? Exato. Requerer, Você tem que ter um colocar e-mail nome lá e contato. acessível. Exatamente. No caso, o entendimento que eu tô Você tendo pode é colocar que... seu telefone, você pode colocar seu e-mail, você precisa colocar algum meio de Só contato. precisa ter o contato, só precisa, Exato. quem queira precisa saber onde tem que contactar. Bruna, me tira só outra dúvida. Eu vi em algum lugar, eu não sei se encaixa nas sanções. Se não me engano, eu vi que era empresa de telecomunicação, acho que era de telefonia, que tipo, pegava o telefone da gente no site e aquela lista de telefone ele vendia tipo para outra empresa para ligar para a gente. Aí, no caso, isso seria uma advertência ou algo que ferisse a lei para a sanção? Isso com certeza é uma advertência gigantesca. Você não pode pegar um banco de dados, entregar a outra empresa, compartilhar e não informar o titular que você está compartilhando. Isso é fora da lei, não pode. Até porque, lembra do princípio da finalidade e da adequação? Você precisa informar o titular por que você está coletando aqueles dados e o princípio da adequação, que aqueles dados que foram informados, eles têm que acontecer exatamente como foi informado, você não pode mudar a finalidade, então a empresa de telefonia não pode fazer isso, não. No caso, um entendimento que eu estou pensando é que, por exemplo, a gente tem alguns casos em que a gente coleta algumas informações na nossa organização, no caso, e são informações, no caso, bastante pontuais, né? Então, CPF de algumas pessoas e tal, que são, no caso, dos nossos membros, que assinam também o termo de voluntariado e tal. No caso, com a gente e as pessoas que a gente tem essa relação, a gente tem um contato mais próximo e tal. Só que, aí, por exemplo, eu não consigo ver, ou se for o caso, eu te pergunto, se nesse contexto existe a possibilidade de surgir alguma infração e tal. Nesse caso interno, assim. Tudo depende de como é o processo de vocês. Qual a finalidade dessa coleta desses dados? Vocês estão coletando com que finalidade? Além da gente regularizar o termo de voluntariado, né, para a gente regularizar a nossa atuação. Certo. É basicamente isso. E também a fato de que, como a gente passa para a nossa nacional, informações sobre quem são os nossos voluntários e como que a gente é estruturado, qual o papel de cada um, aí a gente precisa dessas informações para a gente regularizar esse ponto também. Então, assim, certo. Vocês informam aos voluntários por que vocês estão solicitando esses dados? Eu não lembro se tem no termo de voluntariado, tem? O ideal é que no termo de voluntariado de vocês é que vocês colocam esses dados estão sendo coletados apenas para a finalidade de criar um banco de dados com os voluntários. Você sempre tem que informar para o titular a finalidade que aqueles dados estão sendo coletados, entendeu? E precisa saber quais dados. Eu vou chegar já nessa parte. Sim, a nacional, por exemplo, precisa saber meu endereço, precisa saber que eu sou jurídico, porque eu sou advogado e pronto. Não precisa saber onde eu moro, onde eu venho, quantos filhos eu tenho, entendeu? Exatamente. Entender isso. Mas Um dado a quantidade de informação que a gente coleta é literalmente RG, CPF, nome. Para que a nacional precisa saber meu CPF? Eu não sei, só perguntando a ela. Essa é a discussão, Raio, só a finalidade, entendeu? Na verdade, culturalmente, a gente pede muito dado. Eu já disse a vocês, né? É verdade. Mas isso também é uma coisa para se repensar em cascata, de cima para baixo, Mas, ó, entendeu? Assim, quando a gente pensar por ponto de vista, por exemplo, a gente se proteger enquanto organização, por exemplo, vai que acontece alguma coisa com aquela pessoa.
e a gente precisa tomar uma medida, sei lá, de proteção, alguma coisa assim, a gente vai precisar já dizer ao CPF. Não pode pegar o dado para e se acontecer. Tá, mas Entendeu? isso não é Não justificativa, não? precisa saber meu CPF. Não, Por assim, exemplo, no você nosso pode até caso, pedir não, no nosso, um número de identificação. Mas para que você vai pedir o RG e o CPF? Porque se você quer só um tipo de identificação, para que pedir os dois, entendeu? Seria mais ou menos essa a lógica. Ou Mas até mesmo, Bruna, deixar. no processo seletivo, o pessoal gosta de pedir vídeo para conhecer a pessoa. Tipo, eu acho demasia, né? Eu já aconselhei Deixa a eu equipe a não deixar o fazer processo isso. seletivo para o final, Tá. já tô chegando lá. Beleza. Certo? Então, na LGPD, a gente tenta fazer o ciclo de vida da informação. Como os dados são coletados, como esses dados são classificados, são dados sensíveis, são os dados triviais, como a gente protege esses dados, a gente vai compartilhar esses dados com outra empresa, como é que a gente vai monitorar esses dados? E, no fim, como é que a gente vai excluir esses dados do nosso banco de dados? Então, a LGPD tenta fazer com que a gente tenha o monitoramento das informações. Aqui é mais ou menos como é que a gente faz o fluxo dos dados. Como o dado é coletado, quais são os dados coletados, onde os dados são armazenados, como esses dados são tratados. Então, seria mais ou menos aqui uma foto de como a gente faz o ciclo de vida dos dados em um projeto de adequação LGPD. Então, a gente vai chegar agora nas boas práticas de governança, que é o que o artigo 50 da LGPD fala. O artigo 50, ele explicita diretamente quais são todas as boas práticas de governança. Vendo como é que ocorreu na cultura internacional, quais são as principais boas práticas da governança. Encontramos o quê? Treinamentos e workshops para os colaboradores para criar uma cultura de privacidade, que seria mais ou menos isso que eu estou conversando com vocês hoje. Eu estou fazendo um workshop com vocês para explicar o que é privacidade, o que é proteção de dados, quais são os principais conceitos da LGPD, o que é que isso muda no nosso dia a dia. Então, uma boa prática é sempre fazer um treinamento para os colaboradores da empresa, para eles entenderem o que é que vai mudar no dia a dia deles. O mapeamento dos processos da empresa. Para mim, isso é o coração da LGPD, que é o que a gente chama de inventário de dados ou ROPA. Que é o quê? A gente vai criar uma planilha no Excel e a gente vai perguntar quem é o responsável por aquele tratamento, qual a finalidade do tratamento, como é que o dado entra, como é que o dado sai, o dado é compartilhado com alguma empresa, quais técnicas de proteção daquele tratamento, se o tratamento é automatizado, onde é que os dados são guardados, se o dado está sendo compartilhado dentro do território brasileiro, se o dado está sendo compartilhado fora do território brasileiro. Então, a gente vai fazer todo esse mapeamento dos dados para entender qual o ciclo de vida daquela informação, para, no final, identificar a base legal mais adequada para aquele tipo de tratamento. Então, o mapeamento dos processos da empresa para se criar um inventário de dados é a parte mais importante da LGPD. É a gente entender qual é todo o ciclo de vida e, no final, dar autorização legal, escolher a base legal mais adequada para esse tipo de informação. Então, toda empresa ela precisa ter um mapeamento dos seus processos. Outra boa prática é a identificação dos riscos que aquela empresa está encontrando e está em desconformidade com a lei. Então, a consultoria ela vai entrar na empresa, ela vai identificar quais são os principais riscos e ela vai observar com as práticas do dia a dia daquela empresa se aquele risco está sendo alto, médio ou baixo. E depois, o que é que a consultoria vai entregar? Ela vai entregar um relatório
com medidas de mitigação para aqueles riscos que foram anteriormente identificados. Lembrando sempre que essa identificação dos riscos ela é ideal quando ela encontra os riscos gerais que toda empresa está suscetível e os riscos específicos por setor. A gente também vai fazer a criação e a adequação de documentos internos. Vai criar um código de conduta de privacidade, vai readequar os contratos, vai analisar todos os contratos vigentes, vai observar se aqueles contratos têm cláusulas de privacidade, não têm cláusulas de privacidade, vai ser criada uma política de privacidade para aquela empresa. Então, a criação e a adequação de todos os documentos daquela empresa para eles estarem em conformidade com a privacidade. Também é ideal que se crie um plano de resposta para os direitos dos titulares, explicando quais são todos os direitos que o titular tem, como ele deve entrar em contato com a empresa para solicitar algum direito, como é que ele deve fazer a eliminação dos seus dados, a alteração dos seus dados, confirmar se aquela empresa tem dados. Então, o ideal é que se crie um plano de resposta aos direitos dos titulares. Também é ideal que se crie um plano de resposta para incidentes de segurança da informação. O que é que a empresa deve fazer caso ocorra algum incidente de segurança? Como é que ela deve comunicar com os titulares? Como é que ela deve se comunicar com a autoridade de proteção de dados? O que é que ela deve fazer? Qual o protocolo dessa empresa? Também é ideal que se crie uma avaliação de impacto quando houver riscos às liberdades individuais dos titulares. E também é ideal que se crie um plano de Privacy by Design e Privacy by Default. O que é Privacy by Design e Privacy by Default? É um framework de privacidade que sempre que uma empresa for criar um produto, um processo ou um serviço novo, ele já seja desenvolvido em privacidade e proteção de dados. E o by default é que quando esse produto, serviço ou processo novo for entregue, ele já venha todo configurado na mais restrição de privacidade sobre aquele produto, processo ou serviço novo. Então, essas são as principais práticas de governança de uma empresa em privacidade. E quando uma empresa for contratar uma consultoria, ela vai atacar esses principais pontos. Pode ser que tenha mais pontos? Pode. Pode ser que uma empresa não ache que todos eles são necessários? Pode. Mas o ideal é que uma empresa esteja ok em pelo menos todos esses que eu falei para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, Bruna. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem que eu explique algum desses pontos com um pouquinho mais de detalhes? Ô, Bruna, eu estava pensando aqui, na verdade, em relação a backup de informação, porque, supondo que, no caso, pegando no nosso caso, a gente tem todas as informações numa pasta em nuvem, acesso restrito. Mas a gente tá muito vulnerável a isso ainda, né? O ideal era ter um backup mais seguro em outro local, caso a gente perdesse de alguma forma. Quando a gente fizesse um backup com uma instituição parceira, essa informação com quem a gente está fazendo essa parceria de backup, sei lá, me ajudei uma empresa de backup aí hoje. Enfim, uma empresa em nuvem que a gente possa salvar esses dados. A gente tem que estar sempre alinhando com o titular, né? Olha, a gente está passando teus dados para a empresa tal, ou a gente considera que essa empresa de backup é uma empresa integrada. O ideal é que você coloque na sua política de privacidade que vocês utilizam transferência internacional para fins de backup, de banco de dados em nuvem, e você indique quais são as empresas que você utiliza. A maioria das empresas hoje fazem isso. Elas colocam em sua política de privacidade que elas têm esse tipo de procedimento e alguns informam quais são as empresas que eles usam, as empresas de computação em nuvem. Se você quiser informar para o titular, ótimo. Você está criando um framework
framework de privacidade, ótimo, você está chegando para ele e informando diretamente. Mas se você quiser só colocar na sua política de privacidade, ok também. A maioria das empresas está fazendo isso. Certo, valeu. Um ponto que eu levantaria com relação ao backup é que hoje em dia, como é tudo, está indo para isso tudo nuvem, né? É bem mais fácil e barato você gerenciar isso dentro da própria nuvem e que você já faz armazenamento, por exemplo. Com Por certeza. exemplo, no Drive, se a pessoa faz um backup no Drive, aí no nosso caso, como a gente é tudo pobre, né, na organização ainda não tem dinheiro, a gente não vai contratar uma pessoa para fora só para fazer esse backup e segurar É. tudo. É mais fácil criar uma pasta por fora e ficar atualizando ela o tempo todo num e-mail diferente. E isso, na eventualidade de uma nuvem, como por exemplo a da Google, da Microsoft, acontecer alguma coisa que não acontece, né? A gente sabe. Aspectos. E outra que eu ia dizer, exatamente. tem outras atitudes menos custosas que devem ser realmente fomentadas. Por exemplo, orientar que nem todo mundo logue. Tem gente aqui que eu tenho certeza que loga no trabalho, que loga no computador do namorado, que loga no shopping, numa rede pública. Isso sim deixa os dados mais vulneráveis. Só o nosso uso interno, direitinho, não representa tanto risco, mas se a gente sai logando em lugares, acessa o Drive, faz download, chega na Lan House para imprimir, baixa, e isso gera mais danos, né? A gente deve começar com as principais atitudes zero custo, para depois chegar a pensar num backup, numa nuvem paga. Eu não sei se acaba se enquadrando. É rapidinho, Rafa. Eu tenho minha solar duas preocupações com relação aos dados da gente. A primeira delas é questão de offline. Principalmente IGG trabalha muito com planilha. E aí eu até levei para a reunião e a gente está vendo a possibilidade de trabalhar com essas planilhas online. Porque qual é o meu medo? O cara vai, baixa, com os dados no computador pessoal. O computador pode ser roubado, pode 500 pessoas da família usar, aquilo está baixado no computador offline, e a pessoa está manuseando os dados da organização no computador e acaba passando para outro, ou perde o HD, enfim, N possibilidades. E outra coisa que me preocupa são os e-mails institucionais. Porque, por exemplo, desde o do jurídico, vou dar o exemplo, a senha é a mesma. Então, a ex-diretora jurídica, como que ela não vai fazer isso assim? A gente espera. Qual é o meu medo? Tipo assim, tem uma pessoa que está na organização ou não está mais, mas tem um e-mail logado no salão, no telefone. A possibilidade, a fragilidade é muito grande. Então, eu tenho essas duas preocupações. Como a gente deve manusear esses dados offline? Como é que você acha mais prudente? E com relação ao e-mail institucional dessa questão, é porque tem uma coisa que a gente não dá para controlar. Mas dentro da sua perspectiva, qual seria a maneira menos nociva ou mais segura da gente fazer isso? Repete, que eu parei de prestar atenção durante 5 segundos. Com relação aos dados que a gente utiliza offline... Eita, travou. Travou, Bruno? Voltou? Voltou. Por exemplo, a gente trabalha com planilha, e aí, às vezes, a planilha está no Drive, mas a pessoa baixa no computador dela. E acaba tratando o computador pessoal, e ali tem dados da organização, que, enfim, o computador pode ser roubado, outras pessoas podem usar e ter acesso, enfim, N situações que podem acontecer. E a outra preocupação é com o próprio e-mail institucional da gente, de como a diretoria muda anualmente, então cada diretor que entra tem a senha do institucional. O meu receio às vezes, estar salvo no cookies do computador da pessoa e vem outra pessoa invade, ou ainda está logado no computador do celular da pessoa e a pessoa ser invadida e acabar os dados da gente vazando. Qual a maneira que você acha mais prudente da gente dar isso? Obviamente que eu sei que não tem muito controle, mas dentro da perspectiva da segurança, como é que a gente pode fechar aparar essas entradas que a gente tem? Eu não sou nenhuma profissional de TI, então eu vou dar uma experiência no dia a dia, assim. Então eu posso estar respondendo errado vocês, já que eu sou uma advogada. Mas o conselho que eu dou é tentar colocar diretrizes, informações para o pessoal da ONG para não baixar
os documentos no computador pessoal, porque não tem como ter o controle sobre isso. A única coisa que dá para fazer é informar e esperar que todo mundo tenha bom senso e entender que pode criar um tipo de risco. E se vier a baixar, ele apague os dados e apague do computador inteiro. Mas o ideal é que ele não baixe os arquivos. A única coisa que eu posso dizer é tentar esperar o bom senso do pessoal. É verdade. E sobre o e-mail institucional, quais são os tipos de dados pessoais que no e-mail institucional fica? Porque realmente os e-mails vão ficando e vão passando. Ou então pedir para o pessoal sempre que sair, se não for algum e-mail que seja Acho que é importante, telefone, ele né? apague. É porque a questão do e-mail é o acesso ao Drive. Quem acessa e-mail institucional tem acesso ao Drive. Aí agora a gente se organizou e tem dados que, por exemplo, ficam no Drive do e-mail e tem drives que ficam disponíveis para todo mundo. A gente já está segregando isso. Só que a minha Vocês podem criar preocupação um termo de confidencialidade para todo mundo que for foi utilizar isso que o eu Drive. pensei. Foi isso que eu pensei, a priori. Ou inserir esse termo de confidencialidade no próprio termo de voluntariado. O ideal é que Por sejam exemplo, termos Bruna, separados, já que eles separados? falam coisas diferentes. Uhum. Bruna, por exemplo, eu faço parte também de outra organização. Então, no caso, só tem eu e outra pessoa que está responsável pelos dados de toda. E lá, tipo assim, é uma conjuntura de muitos voluntários. Então, literalmente, eu estou responsável, outra moça está responsável por esses dados. Então, eu tive que assinar esse termo e o termo de voluntariado. Foram coisas separadas, né? Então, uma das coisas que a gente fala... Que é o ideal. Pois não. Uma das coisas que a gente fala aqui, por exemplo, no meu caso é de gestão, você fala que estou passando para o pessoal a questão do cuidado com os dados, a parte de planilhas e documentos. Evitar estar baixando, se de último caso precisar realmente baixar, depois apagar algo do tipo. Porque realmente, o que eu estou vendo aqui hoje é que a gente vai ter que mudar muita coisa vai ter que ser mudada, até porque a gente já está atrasado, né? Camila, a gente vai ter que correr um pouquinho. Então, realmente, são coisas que são muito da cultura, que vai ter que mudar muito essa cultura, de ter cuidado com os dados do pessoal. E também mudar, realmente, coisas efetivas, que estou vendo que vai dar um trabalhinho. Mas eu acho, Enia, desde a minha perspectiva, que tem muita coisa também que a Nacional pede. Como eu disse, é um efeito que é de cima para baixo, entendeu? A gente tem que se reunir com a Nacional, ver como é que está a questão da adequação da Nacional. Porque a gente também precisa mudar, entendeu? Justamente. O X é que às vezes você não consegue, por ser hierarquicamente inferior, fazer uma alteração, mas o ideal é que você sinalize que aquela alteração deve ser feita. É uma forma de você se resguardar, entendeu? Exatamente. Bruna, eu tenho uma pergunta rapidinho. O próprio Google, ele limita o acesso de e-mail. Por exemplo, a gente tem um e-mail para cada diretoria, mas muitas vezes a gente lida com a dificuldade de estar acessando esse e-mail porque são membros diferentes acessando cada um do seu computador. O Google ele entende que há um problema e ele bloqueia o acesso. Para resolver essa questão, a gente acaba muitas vezes associando aquela pasta restrita a um e-mail pessoal e acessa pelo Drive pessoal, como a pasta compartilhada. Aí eu te pergunto, isso é permitido, sabendo que eu sou membro da ONG, meu e-mail está cadastrado na ONG, nos bancos de dados e tudo mais? Permitido você está correndo. A pergunta que eu faço, Bruna, deu uma oscilada. Para mim está cortando, vocês também? Oi. Deu uma cortada. Pronto, voltou. Cortou. Vocês estão me ouvindo? Para mim também. Cortou. Agora a gente Voltou. Vocês estão me ouvindo? Tô, agora foi. Agora sim, Bruna, dê um repique aí, por favor. Bruna, Eu faz um estou favor. dizendo que é permitido, mas é um risco que você está correndo. Eu estou perguntando, você quer correr o risco? Ou você acha melhor não correr o risco e não fazer o acesso? Por você fazer parte da ONG, você faz parte do controlador, você tem acesso a esses dados. Mas ao ponto que você tem esse acesso, você está correndo risco. Vale a pena correr o risco e direcionar para o seu e-mail?
Então, essa é uma questão que eu estava falando com o Wender na reunião passada da gente, porque era uma sugestão que aí vale a gente falar até para a Nacional, Raels e Camila, que a gente pedir um e-mail institucional individual, se for possível para alguns membros, entendeu? Que é o que acontece Seria o ideal. A gente poderia passar essa demanda. Aí, no caso, uma coisa que eu também queria levantar é que quando a gente tem um e-mail institucional, é interessante também que a gente consiga identificar quem é que está acessando, quem é que tem acesso àquela informação, até para a gente poder dizer, na eventualidade de um vazamento, quem é que tinha. E aí, atrás de Aquela quem que pessoa foi a vai. responsável, exato. Isso. Aí, por exemplo, quando a gente canaliza tudo através de um e-mail institucional só, e por isso que também tem um certo ponto no sentido de que é interessante a gente ter autorizar uma pessoa especificamente para acessar aquela informação, até para a gente dizer que aquela pessoa tem aquele acesso. Porque se a gente canaliza tudo através do institucional, a gente não sabe quem é que está acessando. Aí, na eventualidade de a gente ter que mitigar algum vazamento, a gente não vai ter informações suficientes para Não, Raio, eu investigação, acho que é entendeu? um institucional pessoal, por exemplo, Fernanda, Exato. jurídico ESF. Aí você sabe que sou eu. Não, é beleza, mas eu digo assim, mas ter alguém, sabe? Na eventualidade, enquanto a gente não tiver institucional, a gente precisa descobrir outro que, assim, é uma coisa que eu não concordo, é canalizar tudo através do institucional só. O que ele está dizendo, Porque Fernando, é você que não enquanto sabe a quem gente está não tendo consegue se acesso. organizar, que uma pessoa tem um acesso para a gente ter um controle mínimo. Isso. Entendeu? Pode Enquanto ser. não Não tem organiza. como restringir. E outra coisa também não é para ficar assustado, noiado. Vai acontecer gaps, entendeu? Mas aí quando a gente mostra, enquanto diretoria, que a gente orientou o nosso membro, que a gente teve toda uma cautela, A gente tem como consegue cobrar. mitigar esse Isso. risco, entendeu? Porque Tem como o povo cobrar. vai entrar no trabalho na Lan House, vai, entendeu? Mas, ó, o ideal é que vocês não deixem o e-mail pessoal de vocês vinculado. O ideal é que use Beleza. cada um e-mail institucional próprio. Mas, qualquer coisa, se vocês utilizarem o e-mail por diretoria, dá para ver o endereço IP que entrou naquele site, ou que entrou no domínio, caso aconteça algum vazamento, entendeu? O ruim de você vincular o e-mail pessoal é porque aqueles dados eles vão ser compartilhados com aquela pessoa. E se a pessoa sair da ONG, como é que vocês vão fazer? Para controlar é muito mais difícil. A gente usa o institucional, mas, por exemplo, o jurídico tem um e-mail, 3 pessoas usam ele. Um exemplo de uma diretoria. Projetos, não sei, tem 20 pessoas, 10 pessoas de projetos. A gente é mais fácil controlar, mas diretorias maiores é muito mais complicado. Então, Foi um. a minha recomendação para vocês é que vocês vocês conversem com a Nacional e solicitem para ela um e-mail institucional por pessoa. É a forma que eu entendo ser mais segura. Inclusive, com relação com esse ponto, a gente teve uma discussão interna sobre como adotar essas restrições, né? Que é de uma revisão que a gente fez no Drive recentemente. E a gente adotou inicialmente, por exemplo, cada pasta da diretoria teria a liberdade de dizer quem teria acesso da organização àquela pasta, né? Só que quando a gente adotou essa abordagem, como cada diretoria teria que manualmente identificar cada uma das pessoas que teria acesso àquela pasta, a gente teve um entrave de agilidade, né? A gente precisava de informação rápida e a gente levou, sei lá, 3 dias para conseguir desenrolar até a gente descobrir quem é que tinha que acessar o quê. E aí foi daí que a gente começou a pensar sobre essa questão de agilidade, né? Às vezes, da forma como a gente organiza o nosso Drive, às vezes a gente compromete um pouco a nossa própria agilidade. O ideal é que vocês façam um ponderamento, né, entre agilidade e proteção, para nem atrapalhar o dia a dia de vocês e também nem colocar riscos para os dados pessoais tratados. Certo? Posso passar para a parte da... Pode. O Fernanda falou que o processo que vocês mais tratam dados pessoais é o processo de
seleção e recrutamento, que eu fiz agora que eu digitei errado. Depois eu corrijo. O processo de seleção e recrutamento, ele envolve a coleta e o tratamento de dados pessoais de candidatos a serem voluntários na ONG. Analisando esse tratamento, olhando a doutrina, eu vi que podem ser utilizadas duas bases legais. Isso vai depender da base legal que vocês achem mais interessante utilizar. Vocês podem utilizar tanto a parte dos procedimentos preliminares ao contrato, que é a base legal do artigo 7º, inciso 5º, ou então vocês podem pedir o consentimento. Se vocês acharem interessante, vocês podem pedir o consentimento para os candidatos que forem fazer parte da empresa, perguntar se eles aceitam que vocês tratem os dados dele para fins de seleção, de currículos, para fazer parte dos voluntários da empresa. Essa base legal é discricionária para vocês. Vocês podem utilizar tanto uma como outra. Aí, quais são as indicações que eu tenho para dar? Caso o candidato não seja selecionado, o ideal é que vocês eliminem ou anonimizem o seu banco de dados. Qual é a diferença? A eliminação, vocês vão apagar 100% os dados dos bancos de dados de vocês, e a anonimização, vocês não vão identificar quem é o titular daquelas informações, mas vocês podem pegar, por exemplo, dados como quem é a pessoa, mulher ou homem, esses dados para fins estatísticos. Então, o ideal é que vocês utilizem currículos após a seleção, ou eliminando de vez, ou anonimizando os dados e utilizando para fins estatísticos. Caso vocês façam seleção por meio de agências de recrutamento, vocês têm que informar o titular que esses dados estão sendo tratados por meio de agências de recrutamento. Essa parte é muito importante. As empresas não devem solicitar informações irrelevantes ou informações excessivas durante o processo de recrutamento. Algumas informações só devem ser solicitadas caso o candidato seja selecionado. Então, durante o processo de seleção, o ideal é que vocês coletem um mínimo de informações necessárias. E só depois daquele candidato ser selecionado é que vocês aumentam o tipo de solicitação que vocês vão fazer. Eu já peguei empresa que ele solicitava dados bancários do candidato, solicitava nome da mãe, nome do pai, nome dos filhos, pedia certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo isso só na seleção de candidatos. Minha filha, tem escritório de advogado grande que, se você for preencher lá, eles pedem até a sua CNH. Você é o governo? Eu acho que pra gente... Eu já peguei também, não pode. Só precisa nome, informação e endereço, né? Porque às vezes tem gente que é lá de Santa Rita e quer participar aqui e tal. Vai só basicamente isso. Não, foto no currículo. Não... O ideal é que nem solicitem foto. A gente queria solicitar vídeo. A gente queria solicitar o vídeo. Totalmente sem necessidade. Outro ponto muito importante: informações sensíveis, como dados raciais e dados étnicos, só devem ser solicitados caso haja alguma vaga para ação afirmativa. Se vocês não tiverem vagas para ações afirmativas, não devem ser solicitados dados sensíveis, principalmente dados raciais ou étnicos, certo? Uhum. Caso a empresa queira utilizar os dados para outra finalidade, ela tem que informar o titular. Os dados para recrutamento de seleção de candidatos devem ser utilizados apenas para essa finalidade. E, por fim, caso a empresa utilize algum algoritmo para seleção, o candidato tem o direito a solicitar a revisão daquela decisão tomada por tratamento automatizado. No caso, se vocês utilizarem algum software que tem algum algoritmo de seleção de currículos, vocês vão preencher algumas informações de candidatos que vocês queiram.
e algum candidato que não foi selecionado, ele se sentir preterido, ele pode pedir a solicitação da revisão dessa decisão. O DISC é um Tem alguma exemplo? dúvida? O DISC é um exemplo de um algoritmo desse? Que é aquele Eu não sei o que é DISC. comportamental. Eu também não sei as siglas, Isso eu mas ia é um perguntar, comportamental. Quando a gente manda o currículo e tal, foi pré-selecionado, aí manda um linkzinho para fazer um teste comportamental para saber se meu perfil é de líder, se meu perfil é sociável. Tratamento automatizado. Se o candidato quiser, ele pode solicitar a revisão. Embora assim, a gente chegou a utilizar de alguma forma, não. Eu acho que no de trainee utilizamos. Não, mas ele não era eliminatório nem classificatório, era só. Era Sim, só mas informativo. você teve acesso lá aos dados da pessoa. Algoritmo, tchau. Independente se usou para eliminar ou não, se utilizou o Gente, algoritmo. eu acho que a gente não tá compreendendo muito bem. Não sei. Aquilo não seria. É mais para você avaliar um perfil da pessoa, mas aquilo ali não decidiu se a pessoa ia entrar ou não na ONG, se ela era apta ou não. É só a partir de decisão. Se tiver alguma decisão a partir desse algoritmo, se alguém não for selecionado por conta de uma decisão desse algoritmo, ele tem o direito de solicitar a revisão. Se esse algoritmo ele é utilizado apenas para informação para vocês, não tem o menor problema, certo? Foi só nesse... Entendo, mas essa informação é relevante para a gente? Ou está pedindo demais? A informação que no nosso caso foi para... Não, o DISC não é relevante. Como assim? No nosso caso foi uma Não tem problema não vocês utilizarem o DISC. Essa informação que eu coloquei é porque algumas empresas, por exemplo, elas recebem uns 300 currículos. Aí esse algoritmo eles colocam, eu queria um perfil disso, disso e disso. Aí esse algoritmo ele vai selecionar de 300 pessoas, o algoritmo seleciona 30 pessoas. Nisso, o titular ele tem o direito de solicitar uma revisão. Se esse DISC que vocês utilizam, ele não tem nenhum poder classificatório, não tem o menor problema vocês utilizarem. Tá. Perfeito. Só para esclarecer, o DISC que a gente fez, Bruna, foi para complementar o avaliador na entrevista, para direcionar um pouco a entrevista, entendeu? Conhecer um pouco mais, ele já ir ter uma noção. Então não chegou a ser decisório, assim, eu quero não, então não tem o menor problema. Não. Eu tenho uma dúvida, Bruna, em relação a isso, porque em relação a essa questão dos dados que são armazenados, porque a gente, tanto na ONG da gente quanto em outras empresas tem aquele velho, os seus dados continuarão em nosso banco de dados, e você pode ser candidato em oportunidades futuras e tal. Porque você falou aí que uma vez que a seleção foi feita, você sugeriu que a gente apague esses dados, né? Mas a gente manda também e-mail para os nossos candidatos que não passaram com essa informação de que sua informação vai estar com a gente ainda e a oportunidade futura a gente pode te aproveitar. Nesse caso, a gente desconsidera isso, né? Claro? Então, se você está informando do começo para o titular que vocês podem utilizar esses dados para outras seleções, não tem problema, desde que você informe a finalidade desde o começo. Mas aí eu pergunto, vocês acham que vale a pena armazenar esses dados ou vocês acham melhor a cada seleção pedirem novos currículos? Isso vai depender do critério interno de vocês. Se vocês informarem vocês informarem para o titular que vocês podem reter esses dados para outra seleção, não tem problema. Agora tem que informar. Porque aí, a Bruna falou do ponderamento. A gente vai informar que vai usar na próxima seleção, mas a próxima seleção daqui a 1 ano, 2 anos. Aí a gente vai ficar 1 ano guardando no Drive, com toda essa fragilidade que a gente tem, dados de pessoas que podem vazar, que pode ser um problema em potencial. Exato, é uma discricionalidade de vocês. Se vocês acham que vale a pena, não ou vocês acham melhor apagar os dados? Vocês acham mais seguro? Acabou a seleção, apaga os dados. Por mim, a gente toca fogo. No nosso caso, como a gente também sempre tem a possibilidade de, na eventualidade de surgir um projeto, a gente também fazer uma chamada de voluntariado, ao invés de fazer o processo seletivo, tradicional e tal,
Então, talvez compense para a gente manter pelo menos o e-mail de contato, sabe? Eu vejo assim. E eu tô aqui desde 2019, eu nunca vi a gente chamar ninguém que estava no banco de dados. Não sei você, mas antigos. Aí vocês têm que sentar internamente e ponderar o que é que vocês acham mais interessante, o que é mais seguro, o que vale mais a pena, entendeu? Mas se vocês forem reter os dados, vocês precisam informar para o titular que esses dados vão ser retidos. Essa informação, ela pode vir no edital, no próximo edital? No próprio edital, aliás? E já seria Pode. um canto de... Certo. Não, caso a gente... Pode, mas o ideal é que na ficha de inscrição deles, na ficha, onde eles forem preencher os dados, Sim. vocês informem a finalidade, entendeu? Entendi. É interessante que, recentemente, a Apple fez uma modificação muito nesse sentido na página dos aplicativos, né? Quando você vai entrar na loja para baixar o aplicativo, ele diz lá o que é que o aplicativo usa, com que finalidade e tal. Isso é bem recente. Só que aí a pancada vai logo para o desenvolvedor, né? Porque agora o desenvolvedor, na hora de publicar o aplicativo, tem que dizer essa informação. Aí é uma coisa interessante. A gente talvez use como uma referência, sei lá, a gente botar lá, sei lá, ó, a gente vai estar utilizando essa informação com essa finalidade, algo nesse sentido. Bruna, O ideal é a transparência, né? Você sempre ser transparente sobre todo o tratamento, sobre a coleta, sobre a finalidade, sobre o armazenamento. Só uma pergunta. De tempos em tempos, a gente precisa atualizar o cadastro dos membros. Recentemente, até a gente preencheu um forms. Certo. É interessante que nesses forms, até de atualização cadastral, tenha lá a questão da finalidade para as pessoas que já são membros, né? Sempre que você for coletar um dado, você tem que informar a finalidade. Lembra do princípio da finalidade, do princípio da qualidade dos dados. Qualidade dos dados, os dados têm sempre estar atualizados. Então, o ideal é que você sempre faça essa atualização e que sempre que você for coletar novamente, você informe a finalidade daquela coleta. Entendi. O ideal, gente, é pensar na transparência, sempre ser o mais transparente possível com o titular dos dados. É só uma dúvida aqui, no caso de formulário, seria interessante, por exemplo, incluir uma pergunta tipo que dá o consentimento ao uso, ou poderia não ter essa, também incluir uma pergunta específica, ou se a pessoa está respondendo, a gente já aceita que ela Não. O consentimento jamais pode ser junto da pergunta. O consentimento sempre tem que ter no finalzinho, uma pergunta específica, né? Tipo, eu consinto que meus dados sejam utilizados para finalidade tal. O ideal é que nunca já esteja pré-marcado. Lembra do Privacy by Design, Privacy by Default? O ideal é que o titular tem que executar uma autonomia ação de clicar. Sim, certo. Tem que ser o titular tem que executar uma ação permitindo o uso dos dados. Certo. Vai, Raelson. No caso, a gente já vê, né, em alguns aplicativos mesmo, a gente vê esses diálogos que aparecem, ou essas solicitações de informação. Às vezes elas estão invertendo já essa questão da solicitação de informação para dizer o não permito, é tipo o que mais chama atenção, né, para a pessoa justamente ir ali. Isso. O que a gente chama é consentimento granularizado, que é o quê? Você vai dar o consentimento, você vai explicar todos os tópicos de consentimento que ele pode dar, sim ou não. Por exemplo, análise comportamental, analytics, de cookies para publicidade direcionada. E o ideal em privacidade é que você explique todo tipo de consentimento e que você nunca coloque para o titular já tá o ok, entendeu? Ele sempre tem que ter o consentimento dele próprio ir lá e escolher que ele quer consentir, entendeu? O ideal de privacidade é esse, o mais seguro. Só que é o que não vemos da maioria das empresas, né? Eles colocam só aceito e ponto. O que é e muitas vezes já tá marcado. Aí o cara nas pressas só faz aceitar e vai embora.
Exato, a pessoa nem lê. Quando coloca uns termos muito grandes, a pessoa fica com preguiça. Só coloca, ok, não quero perder meu tempo lendo. E você nem sabe que você está dando tanta informação de ouro para uma empresa absolutamente a troco de nada. Eu acredito que foi bem esclarecedor, né, gente? Passamos 2 horas aí debatendo. Foi o despertar, uma rodada de chave aí para muita gente. Eu gostaria já de externar aqui meus agradecimentos à Bruna, né, que prontamente atendeu o nosso convite. Sigam Bruna aí nas redes sociais, consumam o conteúdo dela, que vocês vão melhorar de vida. Ô, Bruna, como é que é o teu arroba do G? Bruna, onde te encontra? BrunaCarvalhoCruz.adv. Inclusive, eu estou péssima no meu Instagram. Eu tô cheia de coisa no trabalho de estar lá, mas eu prometo que mas eu vou voltar. Tem muito conteúdo lá. Postar conteúdos. Galera, pra gente encerrar, eu agradeço a todo mundo, tá? A gente, em nome da organização, agradece a Bruna. E vou parar a gravação. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem.